Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos é uma ótima oportunidade para aprofundar o nosso relacionamento com Deus, porque o livro de Salmos ele começa falando para nós como sermos bem-sucedidos, como termos alegria nessa vida. E ao longo do livro de Salmos, nós passamos por muitos ensinamentos sobre várias circunstâncias da vida, e o livro de Salmos termina com o Salmo 150, que nos diz: todo o ser que respira, louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele começa dizendo como ser bem-sucedido. E como é para sermos bem-sucedidos? O Salmo de número 1 diz que bem-sucedido é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se senta na roda dos escarnecedores, mas lê e medita na palavra de Deus dia e noite para fazer tudo o que nela está escrito. Porque aquele que faz isso, medita na lei de Deus dia e noite e faz tudo que nela está escrito, é comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto e cujas folhas nunca secam. Então, o que seriam as folhas que nunca secam? As folhas simbolizam a fé, a esperança, a alegria, o amor, a paciência. Aqueles que leem a palavra de Deus e meditam nela para pôr em prática, sempre são renovados, porque estão como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Ribeiro de águas fala a respeito de águas que estão em movimento. Águas em movimento nos lembra que onde as águas passam, elas limpam aquilo que está sujo, elas levam a sujeira para longe. Águas que correm fala também a respeito de vida. Onde existem rios, existe vida. Então, onde está a palavra de Deus em movimento, está havendo purificação, está havendo transformação, está havendo novidade de vida. Então, aqueles que meditam na palavra de Deus durante o dia e durante a noite para colocar em prática, estão recebendo a purificação dos seus pecados, estão recebendo a restauração, a confiança e a fé diariamente. E por estarem recebendo a renovação, a alegria, a fé diariamente, recebem renovação de forças e conseguem produzir frutos. E os seus frutos são produzidos na estação própria. Seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na terceira idade, quando meditamos na palavra de Deus e colocamos em prática, recebemos o sucesso, recebemos uma vida bem-sucedida. E o Salmo de número 1 fala justamente sobre isso. E esse mesmo Salmo de número 1 termina fazendo uma comparação em relação aos que não fazem isso. Diz que eles são como a palha que é espalhada pelo vento. A palha que é espalhada pelo vento segue sem rumo, sem nenhuma direção, voando de um lado para outro, sem ter um rumo certo, sem ter um caminho certo. Então o livro de Salmos começa falando
que você será bem-sucedido se você meditar na palavra de Deus diariamente. E o livro de Salmos começa com esse salmo e depois ele traz 150 dias de leituras. Você pode ler um salmo por dia e receber as riquezas da palavra de Deus durante 150 dias até chegar no dia 150, em que está escrito: Louvai ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. A conclusão do livro de Salmos é que vale a pena a jornada de você começar com ele e terminar louvando a ele. E no caminho dos Salmos, nós vamos aprendendo que se você está sendo perseguido por inimigos, se você está com ele, você consegue deitar e dormir. Diz isso o Salmo de número 3. Se você está em uma situação em que se sente solitário, como se Deus não estivesse ouvindo a sua oração, você tem confiança de que, na verdade, Ele está perto de você. O Salmo 13 fala isso. Fala que Davi se sentiu solitário e ele chegou a dizer: até quando o Senhor não me ouvirá? Até quando eu clamarei e o Senhor não me responderá? Mas ele termina o salmo dizendo: cantarei louvores ao Senhor e me alegrarei na sua salvação. Davi termina o Salmo 13 dando confiança para quem pensa que Deus está distante. Numa situação de angústia, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Na hora da angústia, Ele é o nosso socorro bem presente, diz o Salmo 46. Na situação difícil, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses são apenas alguns momentos que nós encontramos nos livros da Palavra de Deus, que nós encontramos na Palavra de Deus esperança, salvação, confiança e fé. Especialmente o livro de Salmos. Em os outros livros da Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, os Evangelhos também revelam a palavra de Deus, mas especialmente o livro de Salmos, ele revela todos os dias uma esperança para nós. E é por isso que esse propósito de 150 dias para crescer com os Salmos é um propósito que dá essa chance de crescimento espiritual com Deus. Porque cada salmo revela uma situação que o seu autor estava passando e que ele deixou aqui registrado para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Hoje nós vamos ler o Salmo 90. Estamos no dia 90 desse propósito. E o livro de Salmos, ele significa o livro dos louvores. O livro dos Salmos para o povo judeu é o livro que eles usam como inário, onde eles retiram os louvores a Deus. Tanto que na Bíblia original, o livro de Salmos, ele é chamado de Tehillim. Se escreve Tehillim e Tehillim significa justamente louvores, porque para o povo judeu, os salmos são formas de louvar a Deus. E o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela capítulo 90, mas é porque estamos usando uma Bíblia digital, que coloca ali o capítulo para facilitar para aqueles que nunca leram a Bíblia.
Mas o livro de Salmos, ele não tem capítulos. Cada salmo é um salmo independente, individual, único. Depois que os autores escreveram os salmos, o povo judeu reuniu essas orações, esses louvores, essas preces para Deus e reuniram, separaram 150 desses salmos e fizeram uma coletânea. Reuniram e formou-se o livro de Salmos. Tanto que o livro de Salmos não é cronológico. Este salmo que nós vamos ler hoje, o de número 90, ele foi escrito por Moisés. Moisés viveu muitos anos antes de Davi. Mas o salmo de número 3, o de número 4, o de número 13 foram escritos por Davi. Então você vê que os primeiros salmos da Bíblia foram escritos pelo rei Davi, que viveu muitos anos depois de Moisés. E este salmo, o Salmo 90, foi escrito por Moisés, que viveu muito tempo antes dele. Então, o livro de Salmos, ele não é cronológico, ele não tem capítulos, ele é um livro de louvores a Deus e ele é uma coletânea, uma reunião de 150 salmos. E quando você quer falar de um salmo específico, você fala sempre no singular. Então hoje nós vamos meditar no Salmo 90. Ou você pode dizer Salmo de número 90, que daí sabemos que é aquele salmo que está dentro do livro na posição 90. E o Salmo de número 90, que foi escrito por Moisés, fala a respeito da nossa vida na terra, que a nossa vida é guardada por Deus. Só Deus é eterno. Nós somos limitados. O Salmo 90 reforça para nós a eternidade de Deus. Ele vive para sempre. E a mortalidade humana, a nossa limitação nessa vida, nessa terra. A nossa vida, ela tem uma duração. Ele vai dizer aqui, de 70 a 80 anos. Então nós precisamos viver a nossa vida com Deus para termos uma vida de sabedoria, de decisões inteligentes com menos sofrimentos. Viver longe de Deus, longe da sabedoria, é viver sofrendo, é viver sem uma decisão, um caminho correto. Como nós já falamos a respeito do Salmo de número 1, no Salmo de número 1, ele fala que bem-sucedido é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática essa lei, porque receberá uma vida comparada a uma árvore que está plantada a um ribeiro de águas. Então aqui o Salmo 90 fala que Deus é eterno e que nós devemos aproveitar a nossa vida, porque ela é muito curta e nós aproveitamos a vida quando estamos perto de Deus. Quando estamos perto de Deus, nós encontramos a vida certa. Então, Moisés, ele faz uma oração aqui. Ele fala na primeira parte que a nossa vida tem duração limitada e que só o Senhor é eterno, e Ele é o nosso guia, e ele termina pedindo para receber a sabedoria, para ter uma vida abençoada. Então o ensino do Salmo 90 é: vamos reconhecer, só Deus é eterno. E Ele é o Criador de tudo e pode nos dar uma vida de sabedoria. E vamos pedir a Deus para termos as bênçãos dEle, porque Ele tem todas as riquezas e bênçãos para dar para os que nele confiam. E Ele pode fazer isso sempre, porque só Ele é eterno. Ele pode cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e de todos os nossos descendentes, porque nós partimos
mas ele permanece para sempre, de geração em geração. Vamos ler aqui esse Salmo 90. Senhor, versículo 1. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Versículo 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Volvei significa voltai. Então Deus ele tem o poder de reduzir o homem à destruição e dizer para eles, voltem, filhos dos homens. Deus tem o poder de criar situações para que venhamos a retornar para Ele. Versículo 4. Por quê? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. 5. Tu os levas como corrente de água. Ele está dizendo, uma corrente de água passa muito rápido. Deus leva a nossa vida como uma corrente de água. São como um sono, são como a erva, que cresce de madrugada. 6. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Moisés está falando como a nossa vida tem uma duração tão curta. Ele compara a nossa vida como uma corrente de água, como um sono, como uma erva que cresce de madrugada, que cresce e floresce à tarde, já é cortada e se seca. Agora o versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Deus vê tudo o que fazemos. Ele põe diante dos olhos dele tudo, ele sabe tudo. Em Apocalipse está escrito que os olhos dele são como chamas de fogo. Ele vê todos os nossos erros e pecados ocultos. Sabe tudo o que pensamos e até aquilo que nós mesmos não sabemos a nosso próprio respeito. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então aqui ele fala que a nossa vida passa rapidamente. Agora o versículo 10. Do versículo 10 para frente nós colocamos em verde. Estamos usando aqui cores para destacar aqui os temas. Do versículo 1 ao 9, Moisés fala que Deus é de geração em geração, ele sabe todas as coisas, ele conhece todos os nossos pecados, ele é eterno. Do versículo 10 até o versículo 17, Moisés fala que a nossa vida é limitada e que nós precisamos da sabedoria de Deus, e ele faz os pedidos para Deus dar essa sabedoria. Então ele começa aqui no 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Temor significa respeito, segundo o respeito que te é devido. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então Moisés ele fala, a nossa vida dura pouco tempo. Então nós precisamos pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, porque se todo dia eu alcanço um coração mais sábio, quando eu chego no final dessa vida, eu tenho uma vida
melhor. Eu recebi a sabedoria de Deus, então eu tenho a capacidade de ter uma vida melhor, quando eu recebo essa sabedoria. Agora o versículo 13: Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Ele está falando aqui como se Deus estivesse longe. Então ele faz um pedido, que ele nos ensine a contar os dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O segundo pedido, que o Senhor volte-se para o povo. Até quando vai ficar longe? E aplaca-te para com os teus servos. 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Então ele está dizendo, madrugada fala sobre cedo, sobre Deus logo cedo ser bondoso com eles. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos. Regozijemos vem de regozijar, que é regozar, gozar de volta, para que possamos gozar de volta e nos alegremos todos os nossos dias. 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ele está pedindo restauração, que Deus dê alegria pelos dias maus que sofreram. 16. Apareça a tua obra aos teus servos. A obra do Senhor sempre é boa. Quando nós olhamos para a natureza, o Salmo 19 fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento mostra a glória da obra das suas mãos. Então o Salmo 19 fala que quando nós olhamos para o céu, nós vemos o sol, vemos a lua, vemos as estrelas. Podemos contemplar, olhando para o céu, não só a luz do sol, mas podemos também sentir o calor que vem do sol, que passa pelos céus. Então, o Salmo 19 é um salmo que fala que a obra de Deus é maravilhosa. Então, apareça a tua obra aos teus servos, ele está dizendo que o bem do Senhor venha sobre nós e a tua glória sobre seus filhos. A glória de Deus é poderosa. Então, que o poder de Deus, as bênçãos estejam sobre seus filhos. 17. E seja sobre nós a graça do Senhor. Graça do Senhor é aquilo que Ele nos dá como seu favor. Nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Confirmar sobre nós a obra das nossas mãos é que o nosso trabalho prospere. Quando a gente faz uma obra com as nossas mãos, que nós não venhamos a perder o que estamos fazendo. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Então ele pede para Deus confirmar a obra das mãos deles. Esse é o Salmo 90, e esse Salmo 90 nos ensina que devemos entender que a nossa vida nessa terra é limitada, só Deus é eterno, para Ele 1000 anos são como uma vigília, são como a noite que passou. Então devemos pedir a Ele que dê para nós sabedoria, e só Ele pode dar a vida eterna, a vida após a morte, para estarmos para sempre com Ele. E Ele dá essa vida eterna a todos os que o recebem a Jesus como Salvador. Você sabe que nós temos pecados, então nós dependemos da salvação, e a salvação vem quando você recebe Jesus. Uma pergunta agora: você já recebeu a Jesus? Se você ainda não recebeu a Jesus, você pode recebê-lo agora com uma oração. Quando você recebe Jesus, você reconhece que ele morreu na cruz pelos seus pecados. Então você recebe a purificação deles. E quando você é limpo dos pecados,
você se torna filho de Deus, recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus em você, para segui-lo nessa terra, e quando você morre, você recebe a vida eterna, porque o seu nome vai estar registrado no livro da vida, que é o livro onde tem o registro de nascimento de quem nasceu no céu. E você nasce no céu quando você recebe Jesus, quando você aceita Ele. Então, se você quer essas bênçãos na sua vida, ter uma vida abençoada nessa terra e a garantia de que vai estar no céu quando morrer e partir dessa vida para a próxima, então faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para te seguir nesta vida e me escreve no livro da vida, para que eu possa estar com o Senhor na eternidade, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus e agora você tem a vida eterna com Ele. Procure uma igreja que prega que Jesus é o único Senhor e comece a participar dos cultos e leia a palavra de Deus diariamente, para que você conheça Ele todos os dias e no final, como diz o Salmo 150, você possa louvar ao Senhor eternamente. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Se você está acompanhando essa série de salmos, convide outras pessoas para meditar nesses salmos que estão sendo lidos diariamente, para que as pessoas possam conhecer a Deus e entender que Ele está conosco em todos os momentos. E neste Salmo 90 aprendemos hoje que Ele está conosco não só agora, mas nessa vida até a eternidade e até sobre os filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos, porque Ele é eterno e vive de geração em geração. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.